Hot Wheels. Você conhece, seus amigos conhecem, seus pais conhecem, seus avós talvez não, mas essa franquia criada pela Mattel já tem mais de 50 anos e até hoje faz muito sucesso com suas parcerias. Temos diversos brinquedos, materiais escolares, jogos, desenhos, sendo o mais falado e lembrado até hoje, que marcou os anos 2000, Hot Wheels Acceleracers. Então já dá uma pesada no like e ativa o botão de se inscrever, porque hoje vamos passar por todas as animações dessa saga. E me segue no Twitter. Antes de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, existia Hot Wheels Acceleracers, Ignição. O primeiro filme da série, que acompanha Vert Wheeler e os outros pilotos em sua missão de deter os drones de ter o domínio dos reinos de corrida. Tem coisa antes? Tá. Pra comemorar os 35 anos da franquia, a Mattel decidiu lançar 35 novos carrinhos que faziam referências a algumas de suas primeiras miniaturas. Highway 35 World Race, ou Via 35 Corrida Mundial, além de uma coleção comemorativa também dá nome a uma animação, dividida em 5 episódios e que posteriormente foi editada para virar um filme, que se passa cronologicamente antes dessas animações que a gente conhece da nossa infância. O filme de 2003 começa apresentando o protagonista Vert Wheeler, um surfista, skatista e filho que não se dá muito bem com seu pai. Skate, surf. Quem sabe um dia você descubra o que é importante de verdade. Um militar que estava indo em uma missão, bem no dia do aniversário do filho, e que só tem tempo de deixar ele no local da prova da autoescola. E sim, ele tirou a carteira dirigindo um Uninho. A propósito, na língua original ele tem 16, mas aqui no Brasil precisaram deixar claro que ele tinha idade suficiente para fazer isso, ou seja, 18 anos. E mesmo tendo tirado a carta, ele só tinha um skate, até se deparar com um carro esquisitíssimo na garagem da sua casa, com um design baseado no Deora, um carro customizado que existiu de verdade e que aqui já vem com 2 pranchas de surf, porque deve ter sido o Luciano Huck que personalizou ele de acordo com a personalidade do Vert. Você foi escolhido para participar da corrida mundial. Esse é Peter Tesla, líder da corporação Scream, e junto de seu robô Gig, ele é responsável por reunir pilotos para competir numa corrida pela Via 35, uma pista construída há 1 milhão de anos pelos Accelerons, uma raça de seres misteriosos e muito avançados. Os corredores terão que atravessar outras dimensões para percorrer o trajeto até se depararem com o Anel do Poder no final dele, um objeto ancestral que o Tesla almeja, acreditando ser a maior fonte de energia do universo. A competição se inicia com cada um por si, mas logo equipes se formam. Elas são lideradas por Brian Cadin, um cara gente boa que busca ajudar sua nação com o dinheiro do prêmio, já que ela tem passado por dificuldades com falta de água e comida. Bundy Castillo, que também é amigável, mas o mais brincalhão entre esses, formando o time dos latinos. O último que passar pelo portal paga um suco de goiaba. Eu gosto muito de suco de goiaba. Tá bom, né? Taro Kitano, esse é tipo um Piccolo da vida. Pode parecer um grosso e mal-humorado às vezes, mas vai te ajudar quando precisar. Sendo o primeiro a socorrer Lani, uma das pilotos com foco em tecnologias, não escapar de vulcões. Kurt Wilde, um corredor muito competitivo e ranzinza que parece esconder alguns segredos, até mesmo de seu irmão mais novo, Mark, que se alia a Vert, o último dos 5 líderes das equipes da corrida mundial. Vulcão, selva, deserto, gelo, a Via 35 engloba diversos ambientes, que no fim levam a uma cidade futurista feita especialmente para carros, onde também está localizado o Anel do Poder. Claro que para chegar lá não é fácil, os personagens passam por diversas dificuldades, às vezes podendo ser contornadas pelas habilidades especiais de seus carros e outras obrigando equipes rivais a se aliarem. É certo dizer que seu principal contratempo é Geloro, uma mulher que, assim como seus capangas, é um robô, que também deseja colocar suas garras no Anel do Poder. Ela me lembra TX do Exterminador do Futuro 3 e tem um objetivo muito neblinoso nesse filme, mas mais adiante a gente vai explorar melhor isso. Você ainda não entendeu, não é mesmo? Além disso, um personagem misterioso se alia a esses robôs e passa a sabotar a corrida, até que a pressão de ter que ver seu irmão quase sendo explodindo acaba fazendo mudar de ideia. Sim, era o bundão do Kurt, que estava recebendo ordens para pegar o Anel do Poder, já que é dito que os Accelerons fizeram a pista exclusivamente para os humanos, então os robôs dependiam dele. O que quer dizer isso? Só que então me diz por que dele parar pra ferrar os outros caras se ele já tava lá na frente deles. Ele encarnou o Dick Vigarista aqui. Só que apesar de tudo, ele ajuda na luta contra as máquinas no final, que cercam a base da Scream pra tentar pegar o artefato. Pensei que você estava com eles, Kurt. Eu só peguei um caminho meio errado.
No fim, Vert é o responsável por pegar o anel e garantir 5 milhões para cada membro da sua equipe. Mas os estudos do Tesla dão errado e ele decide devolver o objeto para sua dimensão. Assim como a profecia dos Acelerons também deixava implícito. Os pilotos fazem mais esse favor pro Elon Musk e o Wesker, dão luz a Hot Wheels City. É muito legal. Muito legal nada. É o máximo. Hot Wheels City! Os robôs dão fora, Vert entrega seu cheque pro Brian e seu pai acaba ficando sabendo sobre tudo que rolou. Só mais uma coisa. O que, pai? Antes de se tornar um filme, os episódios foram exibidos na Cartoon Network, além de ganhar quadrinhos e jogos. Eu inclusive nunca tinha assistido essa animação e me diverti muito vendo ela. Além da animação ser muito boa pra época, os personagens são bem carismáticos e cativantes e muitos dos visuais aqui se destacam bastante. Não temos muitas informações sobre a recepção da crítica, mas como tivemos uma continuação, eu acredito que deu muito certo. 2 anos depois, em 2005, a Mattel decidiu dar uma sequência à história, produzindo 4 filmes juntos da Mainframe Entertainment, o mesmo pessoal que fez Corrida Mundial. O Cartoon foi novamente responsável por transmitir os filmes lá nos Estados Unidos. Já aqui, vez ou outra, tava passando no sábado animado. Galeron e seus Racing Drones roubaram o Anel do Poder, e durante uma de suas tentativas de recuperá-lo, Tesla se dá bem mal, tendo que revestir o seu corpo com placas de metal. Vejam o que eles fizeram comigo. A Via 35 era apenas o começo. O anel dá acesso ao reino de corrida, um mundo formado por várias pistas, onde, ao fim de cada uma, o vencedor da competição tem direito a uma nova habilidade. Então, para impedir que os Racing Drones tomem controle e se tornem muito mais poderosos, o doutor se viu obrigado a novamente reunir os pilotos para essa corrida contra o tempo. O primeiro filme, Ignição, tem o papel de explicar o status quo de personagens que já conhecemos, ao mesmo tempo que ele apresenta novos. Após a corrida mundial, os corredores não conseguiram a permissão do Tesla para mais nitrox, literalmente o turbo que faz eles atingirem velocidades inacreditáveis. Dr. Tesla precisava de todo o combustível. A gente queria passar pelo portal de novo e correr na Via 35. Cala a boca, viado! Então se distanciaram dele e se dividiram em 2 grupos. Os Metal Maniacs, liderados por Torque Maddox, um cara bem carrancudo e competitivo, e formados por Pork Chop, um brutamontes mais selvagem e mal-humorado, mas que acaba trazendo diversas cenas engraçadas, junto de Monk, o medroso mecânico do grupo, Taro Kitano, que já conhecemos e que mudou bastante, mas não mais que o Mark Wilde, que tomou esteroide pra cavalo e virou o Vegeta, ficando mais insuportável ainda. Odiando muito a Teco, a equipe rival, e não dando satisfação nem pro seu irmão, Kurt Wilde, que monta a equipe agora como um cara mais responsável, ao lado de Shirako Takamoto, um cara muito calmo e apaixonado por música, Karma Ace, a mais racional do grupo e que não se deixa levar nessa treta entre facções, Nolo Pazaro, o líder esquentado que tem uma rixa com Torque, o culpando pela morte do seu irmão durante uma corrida, e finalmente o Vert Wheeler, que deixou crescer uma barbicha e agora sim tem 18 anos na versão original. Aqui no Brasil acaba que tem 20, meu Deus do céu, olha o tamanho desse pé. Acho que já deu pra perceber que o estilo da animação muda bastante. Ela agora é bem mais estilizada, com corpos mais exagerados e com esses pés enormes. Eu amo personagens que usam sapatos comicamente grandes. Sem falar desses braços enormes aí, e a Lani tá normal. Na verdade, ela tem pernas enormes. Agora ela virou a nerd da cadeira do Tesla e minha crush de infância. E também vemos o retorno do Kadin, que fica rindo das coisas de um jeito estranho. Qual foi a graça? E que guia os corredores ao Aceledrome, a nova base do Tesla, onde está localizado a recriação, a partir dos estudos do Doutor, do Anel do Poder, em forma de holograma. E que parece aqueles anjos biblicamente acurados, ou seja lá o que eles são. Em momentos aleatórios, o anel abre um reino de corrida, que só se abre uma vez durante 1 hora. Então, apresentados os conceitos, o primeiro reino que vemos é o da Tempestade. Onde de cara tudo dá errado. Os Racing Drones, com seus designs totalmente mudados em relação aos anteriores e muito melhores agora, limpam o chão com a cara das 2 equipes, utilizando de habilidades como a de ficar em 2D, ganham a corrida, alguns carros são totalmente danificados, inclusive o Deora do Vert, e o Kadin cai da pista e se perde no reino. O robô acaba indo junto deles também, guardem esse detalhe.
Nós temos que voltar lá pra achar o Cadin. O reino da tempestade não pode ser reaberto. O anel decide qual reino de corrida abrir e quando. Mesmo abalados, os pilotos devem reconstruir seus carros e, em alguns casos, conseguir novos, enquanto esperam a abertura do próximo reino, o do pântano. Aqui, além de racing drones e da natureza do local, insetos gigantes e outros monstros aparecem para dificultar a coisa para todo mundo. A sorte dos Teco é o upgrade que o Shirako fez em seus carros, que serve para atordoar os mosquitões. Está customizando? Tecoizando. Boca de pelo, tu tá beijando. Enquanto os Metal Maniacs apelam mais pra força bruta mesmo. Pra que você tem uma corrente de âncora? Pra minha âncora. Além disso, os Acelerons deixaram algumas ajudas espalhadas pelos reinos, os Hyperpods. Grandes máquinas que alterem os veículos encaixados nelas ativam suas habilidades especiais, como é o caso do Hyperpod de furadeira dupla usado pelo Pork Chop. Mas mesmo com essas vantagens, as coisas pareciam que também não iam dar muito certo por aqui. Só que a vontade de vencer sua equipe rival e as lembranças do seu irmão motivam Nolo a ser o primeiro a cruzar o portal que marca o fim da corrida, conseguindo o Accelecharger, um objeto que proporciona as habilidades que eu citei anteriormente. E assim, encerrando o primeiro filme de Hot Wheels Acceleracers. E o Vert perde o carro dele de novo. Antes de partir para o próximo filme, é importante ressaltar que existiram curtas que mostravam corridas em outros reinos. Primeiro tivemos o Reino da Caverna, lotado de morcegos bizarros, onde o Pork Chop ganha e adquire a Celecharge, e o Reino da Lava, onde infelizmente os Racing Drones ganham a corrida. Mas nossos pilotos conseguem uma roda de onde sou boss e decidem levar para a Celedrome. Dito isso, a velocidade do silêncio já se inicia com Tesla sonhando com a vitória de Gelorum e a dominação dos drones. Logo depois anunciando diversas melhorias para os pilotos da base, como as rodas adaptáveis ao ambiente, feitas a partir da tecnologia dos drones, e o REP, Retorno Emergencial do Piloto, um teleporte imediato para fora do reino. Após isso, enquanto os pilotos se preparam e testam os Acelecharges adquiridos, Karma encontra o drone que atravessou o portal para o mundo deles ativado, visto que Gig estava examinando. Ao mesmo tempo, Kurt aparece e diz para ela de forma desconfiada o quanto ela parece com Gelorum. Você bancou o espião para Gelorum. Eu não sabia quem ela era. Talvez seu problema seja só confiar nas pessoas. Talvez pense que são todos como você. Realmente a semelhança é impressionante. O que é verdade, e que mais pra frente vamos entender melhor acerca disso. Mas não há tempo para descanso, pois o reino da água se abriu. E tá cheio dessas meio piranhas, meio peixe pescador gigantes aqui. Que é conhecido também como peixe do Procurando Nemo. Aqui descobrimos que o Pork Chop tem talassofobia e que o REP teleporta o piloto na velocidade em que ele estiver no reino. Saudade de você, saudade de Também ficamos sabendo que o Mark já foi preso. Seu irmãozinho morreu na prisão. Isso explica muita coisa. E já mais pro final da corrida, o Vert consegue um Hyperpod super rápido e quase vence a corrida, mas é muito burro pra ouvir a Karma e ignora a dica de desacelerar nos trechos com água e perde mais um carro. Saudade de você. Vert, você era o protagonista da parada, agora só envergonha. Ao contrário do Taro, os drones vencem essa corrida e acabam levando ele pro seu mundo. Ainda assim ele consegue se virar voltando de ré. Só que depois de cruzar o portal, ele volta pro começo da corrida, faltando menos de 20 minutos pro portal se fechar e sem seu REP em funcionamento. Uma cena que vendo até hoje é tensa, e ainda assim é lógico que o cara consegue. Essa é uma das melhores cenas da série inteira e faz o Taro ser um dos meus personagens favoritos dessa parada. E eu acho esse trecho aqui engraçadinho. E as coisas que poderiam ser superficiais aqui vão mostrando mais camadas, como o Monk conversando com o Pork sobre tá tudo bem sentir medo. Foi o meu pai. Ele quase deixou eu me afogar quando eu era molequinho. O Vert dando fora de moto por se sentir incompetente, que bom que você sabe, e o Torque tendo alucinações com o irmão do Nolo, se culpando e ao mesmo tempo negando sua participação na morte dele. Mas claro que os conflitos têm que esperar, pois o próximo portal começa a se abrir. Aqui tem mais uma das cenas que eu mais lembro da minha infância. Mas enfim, o Reino da Metrópole já se inicia com uma música com um vocal muito bom e que aparece mais de uma vez nessa série de filmes.
No matter the track, full speed, burn rubber. Inclusive, vocês lembram daquelas maletinhas temáticas que vez ou outra alguém vendia em escolas e tal? Uma vez eu tive uma do Hot Wheels e que vinha com um CD com músicas. Na minha cabeça, que já havia assistido algumas partes de Acceleracers e tal, as músicas seriam essas, bem radicais e tal, só que eram só cantigas. Literalmente tinha Marcha Soldado no CD. Aquele dia foi muito triste. E com esse tráfego pesado, com carros fantasmas, caminhões assassinos e um sweeper, um super tanque drone, faz com que essa cidade se mostre como um dos reinos mais perigosos e mais emocionantes também. Vemos uma trégua temporária entre Metal Maniacs e Tecos, com Torque salvando Nolo. Vai pro carro! Deixa que eu cuido disso! E Nolo salvando Torque. Tudo parece estar dando certo, com Taro perto de vencer a corrida, mas um carro idêntico ao do Kurt o atrapalha e passa pelo portal. Enquanto na Celedrome todos acusam Wild de ter escondido a Celecharger pra si, Ele está querendo a Celecharger só pra ele. Vamos desmontar o carro dele pra descobrir. Isso aí, vamos desmontar. Para, seu idiota! vemos um lugar futurista onde 2 carros drone Teco se transformam em veículos branco e roxo. E assim o segundo filme acaba, nesse tom de mistério. E eu não preciso nem dizer que esse é muito melhor que o anterior, já que aqueles não precisaram apresentar personagem nenhum e puderam finalmente desenvolvê-los. O Reino do Penhasco e do Gelo são os curtas intermediários da vez, e nesse segundo vemos mais uma vez o carro branco misterioso ferrando Taro, dessa vez disfarçado de Karma e atravessando o portal, ainda sem nenhuma explicação. Tudo começava a dar mais errado ainda, tudo levava a desconfianças, tudo parecia estar criando um ponto de ruptura. Logo de cara, o filme nos apresenta 3 rumos diferentes. Na cidade grande, Vert reflete sobre suas derrotas e se isola dos outros pilotos. Idiota! No Celedrome, Taro começa a duvidar de seus parceiros, e em um lugar desconhecido, aqueles seres que dirigem carros brancos se equipam para a próxima empreitada. Essa animação opta por deixar esse mistério no ar, e a todo momento temos interrupções desses personagens nas pistas. Eles demonstram ter habilidades únicas, possuindo até suas próprias versões do Gig. O Tesla explica isso dizendo que os Silencers, nomeados assim por ele, vêm roubando sua tecnologia. De fato, o Doutor apresenta um carro igual ao deles. Mas as coisas ainda estão muito mal explicadas. Inclusive, são eles quem ganham a corrida no Reino do Canal, um lugar que exige ao máximo as habilidades dos pilotos, ainda mais enquanto precisam enfrentar mais 2 facções. Também acho que não é uma boa ideia ir de moto para um ambiente que você pode ser picotado por robôs e que você tá no espaço, mas eles precisavam vender brinquedinhos. Gangue da Nike, gangue da... Enfim, enquanto a primeira corrida acontece, na Terra, o Mark e o Torque, que ficaram lá, disputam uma corrida para decidir o verdadeiro líder dos Metal Maniacs. O Mark ganha, mas seu autoritarismo não cai na graça dos outros membros. É preciso mais do que vencer uma corrida para ser um líder. O que o deixa mais bravo ainda, e essas entradas são o cabelo dele caindo de tanto estresse. Ah, eu já ia me esquecendo. Aquele robô que veio junto no primeiro filme foi reprogramado pelo Monk e agora se chama Spark. E ele é muito legalzinho. Olá. E não muito mais que isso, ele não faz muita coisa. E falando em robô, finalmente temos uma explicação melhor sobre o que são os Racing Drones. A própria Geloro explana para Kadin, sim, ele tá vivo, que essas máquinas foram criadas pelos Acelerons, que se arrependeram devido à competitividade e ganância doentia que os drones foram adquirindo ao longo do tempo, e os exilaram no subsolo da Terra. Os robôs hibernaram até os acontecimentos da corrida mundial, esperando o momento em que usariam os humanos para conseguir o Anel do Poder. E a partir daí, a gente já sabe. Bom, só demorou 4 filmes pra gente descobrir isso. Assim como depois de todos esses filmes, só agora que vemos de novo o pai do Vert, que estava novamente em missão e desencoraja o seu filho a voltar para a vida das corridas contra seres místicos. Também descobrimos o paradeiro da mãe do Vert, que no caso é alguns palmos abaixo da terra. Ih, que chave roxa é essa aí? Só que esse papinho não cola e o Vert volta para mais uma corrida. Spoiler, ele não ganha. O último lugar de novo.
O reino da sucata possui muito lixo em sua pista, imãs gigantes, um monstro cuspidor de fogo e 3 swipes drones para atrapalhar todo mundo. Além disso, o Mark querendo ferrar o Kurt também é um obstáculo e tanto. Aqui temos uma lembrança que deixa implícito que o Kurt arrumou um esquema que acabou fazendo com que seu irmão fosse preso. Que esquema que era esse? Não sei, porque é uma animação infantil. Mas isso explica mais ainda o ódio do Kazuya aí, que acaba caindo da pista e o irmão mais velho é o vencedor que consegue o Accelerate Charger. O último lugar de novo. Wild não saiu ainda. O problema é que o Mark não volta. Na verdade, ele é capturado pelos Racing Drones, sendo o primeiro a ver a nova forma do Kadin. Que já não parece tão vivo. Esse filme não é tão bom quanto o anterior, mas ainda assim é muito divertido e é uma ótima preparação para o último filme, por mais que eu acho que devesse haver mais. Os curtas do Reino das Ruínas e do Reino Cósmico antecedem o último filme da série e mostram detalhes importantes, como a origem dos Racing Drones, agora em tela, a verdadeira forma da Galeoron e algum tipo de sabotagem durante a corrida do Reino Cósmico. Na verdade, esse curta serve mais como um teaser para o próprio filme, mas a gente vai entender isso melhor na corrida final. A última animação já se inicia com o Vert lamentando novamente por ser um estorvo. Tá, Vert, você sai pra lá e me deixa ver os pilotos legais da parada, que estão adentrando no Reino Cósmico. Mas não para vencer a corrida. Vemos que entre o ponto de ruptura e a corrida final, o Kurt tenta voltar ao Reino da Sucata para recuperar seu irmão, mas é impedido por Lani, Gig e Tesla, que revelam que esconderam dos pilotos que personagens como Alec Wood e Bandy Castilho, lá da corrida mundial, já entraram nos reinos e também nunca retornaram, sendo provavelmente também capturado pelos drones. E assim se inicia um complô, uma trégua entre os dois grupos que se juntam num plano para salvar Mark. Exceto Vert, que fica na base por causa da sua perninha machucada, é claro. Voltando ao Reino Cósmico, enquanto os Silencers vencem a corrida, os pilotos tomam controle de um dos swipes para conseguir adentrar a base dos Racing Drones todos juntos. Nesse meio tempo, Nolo e Torque acabam fazendo as pazes definitivamente. Sinto pelo que aconteceu com seu irmão, Nolo. Com Nolo assumindo que o culpado pela morte do seu irmão foi o próprio descuido dele. Tony derrapou demais. Não foi sua culpa. Foi isso? Mas não temos tempo para tanto drama familiar de novo, pois chegamos em mais um plot twist. Lani encontra Accelerate Chargers escondidos na Celedrome. Gig aparece e explica que aqueles dados aos pilotos que estão lá fora nos reinos são apenas cópias, que nem funcionam. Mas de passivo, o robô passa a falar de forma mais agressiva e se revela estar com os Silencers. E que na verdade, Tesla que já trabalhou para eles, até que roubou a tecnologia do grupo. Você está trabalhando para os Silencers. Assim como o Dr. Tesla. Até que roubou a mais avançada tecnologia deles, inclusive eu. Todo mundo é traíra aqui. Ao mesmo tempo, a base começa a ser invadida por Galeoron e seu exército, que faz todos ali de refém, menos Vert e Spark, que conseguem chegar ao carro Reverb e se preparam para a última corrida contra Galeoron. Quem detona, Spark! Entra aqui, Spark! Rouba os Accelerate Chargers verdadeiros da base e os equipa em seu carro, pronta para aprovação final, passar por todos os reinos de corrida até chegar aos Acelerons. Leve-me com você! Quando eu retornar, você será o primeiro a ser destruído. Valeu, otário! A pé! Pois é, no fim o destino do mundo tá nas mãos daquele que ficou de escanteio durante todos os filmes de Acceleracers. Voltando à queixa dos drones, temos mais flashbacks do passado. Kurt fala mais do esquema em que se meteu com Mark, em que ele deu pra trás e, pro seu próprio bem, não contou tudo o que sabia e que poderia ter evitado que seu irmão fosse preso por 2 anos. E agora, não quer errar de novo. Os drones localizam os humanos e uma batalha se inicia, com Kurt seguindo em frente enquanto os outros distraem o exército de robôs. Essa guerra é alternada com a corrida do Verge, que atravessa os reinos com maestria sem utilizar os Accelerate Chargers, que Galeoron tem usado a todo momento. Kurt encontra Mark com partes drone no lugar de seu braço esquerdo, só que ele não tem muito tempo para lamentar, pois o Kadin ataca. Esse visual é muito medonho porque o cara foi praticamente todo picotado. Mas o irmão mais novo acorda e se junta à luta contra o ex-amigo, que se estende até o topo de uma torre. Seria um drone muito bom, Wild. John de Kadin, perto de cair. Kadin, ainda dá tempo.
Cadin já era! E se joga pra morte. Aquele definitivamente já não era o piloto bondoso que eles conheciam. Acceleracers tem umas coisas meio sombrias às vezes. Após atravessarem todos os reinos de corrida, Gelora e Vert se deparam com uma grande esfera de energia, que demarca o fim da linha e o encontro com os Acelerons. E de fato, um Aceleron aparece. E Geloron estava pronta para ter acesso ao mundo dos Acelerons, para finalmente ter a sua vingança contra seus criadores. Só que esse bicho aí trola ela, dizendo que o Vert merece muito mais por ter completado o reino sem nenhum Acelecharger, e que aquela era a verdadeira aprovação final. O Vert ganha um uniforme que acho que era pra ser legal, mas que pra mim é só brega, e a robô, com ódio de todo o seu povo reunido em si, mostra sua verdadeira forma. Ela se prepara para a luta final contra a Vert e eu aposto que a gente vai ter uma baita batalha. Não, o Aceleron levantou ela e tacou ela para longe. Esse é o fim da Geloron. O ser estranho mostra seu rosto e vemos que eles realmente foram os criadores dos drones. E chama a Vert para se juntar a ele. Mas após recuperarem Mark, os pilotos voltam para a Terra e são encurralados, o que faz com que nosso protagonista, sabendo disso, resolva voltar, assim como voltaram para devolver o anel no fim do primeiro filme. Vert, o que está acontecendo? A sabedoria é um círculo, Dr. Tesla. O que recebemos, devemos devolver. O Vert volta pra Terra e salva geral. É porradaria em drone, é corrida em espaço pequeno, é silencer infiltrado, é uma bagunça. Estão procurando isso aqui? Drones, peguem os Acelechargers! Fiquei de xereca! No fim, o Tesla decide se sacrificar e destruir a base com o restante dos drones lá dentro. O que seria uma ótima redenção para um cara que a cada filme ficava mais obcecado pelos Acelerons e que nunca se importou de verdade com os humanos em sua volta. Mas o Giga acaba se sacrificando no seu lugar, mostrando que no fim nem era tão traíra assim. Os pilotos dão fora, o Vert entra em um portal e a base explode. E ele disse que podia fazer apenas o que foi programado para fazer. Enquanto os corredores se unem para partir à procura do loirinho, vemos que ele foi parar na base dos Silencers, por algum motivo. Ele é cercado e nos últimos segundos de filme, vemos um deles tirar o capacete e é o pai do Vert. Filho, temos de conversar. Pai? E eu mal posso esperar pela continuação. Nunca tivemos a continuação dessa parte da história. O porquê? Sei lá, pô. Brincadeira, vamos tentar entender isso aí. Já houve o rumor do cancelamento devido à alta popularidade da série, já que ela poderia se tornar muito maior do que a própria marca Hot Wheels. E se você acredita nisso, é muito inocente. Os prováveis reais motivos estão relacionados ao número de venda de seus produtos, que talvez não tenham alcançado as expectativas, e as diferenças criativas durante a pré-produção de alguma possível continuação. Inclusive, muitos teorizam que os protótipos de brinquedos de 2006 que vazaram um tempo atrás poderiam indicar uma continuação, já que temos muitos conceitos diferentes da série que a gente viu, como mechas e carros que se transformam. Eu acredito que eram apenas brinquedos sendo brinquedos. Sempre diferem da obra original. Mas vale ressaltar que coisas aqui foram reaproveitadas em Hot Wheels Battle Force 5. A animação lançada em 2009 que, apesar de ter o Vert como protagonista, não é uma sequência de Acceleracers. No fim, muitas pontas foram deixadas soltas, como esse final, a semelhança entre Gelora e a Karma, um próprio possível romance entre ela e o Taro, o Banjo e Castilho também são Silencer, como um dos brinquedos aponta, e várias outras coisas. Ainda assim, meu saldo com tudo isso é muito positivo. Eu não assisti a franquia inteira quando era criança, era sempre um trecho ali na Globo, outro trecho na casa de amigos, então ter assistido todos esses filmes agora como adulto é como fechar uma porta aberta na infância. Eu não entrei muito a fundo em relação à direção dos filmes porque a gente tá falando de uma empresa, mas a história viajada parece ter vindo de um pessoal que teve uma certa liberdade criativa. E o meu filme favorito é definitivamente A Velocidade do Silêncio. Só que agora eu quero saber o seu, além do seu personagem favorito e do seu carro favorito. Deixa tudo aí nos comentários que eu vou ler tudinho. Até mais.